Olá a todos os amigos e amigas, este é mais um Figura da Cidade, esse programa que eu tenho em apresentar todas as quintas-feiras às 19 horas em receber professor César para contar um pouco da história dele com a nossa querida Betim. César, um forte abraço para você. Prazeroso te receber aqui para você contar um pouco dessa sua história com a cidade e um pouco aí da sua vivência quanto professor, quanto diretor e quanto tudo que você já construiu de história na nossa querida Betim. Construir história com a gente mesmo, Álvaro. Obrigado pelo convite, né? Esse programa que tem crescido cada vez mais. E só de falar figura da cidade, a gente já fica até meio convencido assim, né? Quem dera, figura da cidade. Mas, Álvaro, são 51 anos de história mesmo, viu? Se eu te falar que chegar nesse ponto hoje, com toda a sofrência que minha família Ô César, passou. você veio bem jovem para Betim ou nasceu em Betim? Não, eu vim para cá filha de 9 filhos. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Meu pai foi combatente na Segunda Guerra Mundial, né? Eu sou filho de ex-combatente, mas a gente vinha de uma família bem pobre, BH. Aí meu pai faleceu, aí nós viemos para Betim, tudo bem? Nós viemos para Betim e na Alterosa ali em 1972. Alterosa em 1972, eu acho que até dinossauro tinha nessa época lá. E ali a gente cresceu, ali do lado da UAI, na principal avenida da Alterosa. A gente cresceu a vida toda ali mesmo, depois casei também, continuei ali. E exerço minha função há quase 30 anos na mesma escola. Escola Estadual Professor Oswaldo Franco. Professor de quê, César? Sou professor de História. César, aproveitar e chamar eu na apresentação, Álvaro Alvim e Lidiane Costa. Produção e apresentação, Alexandre Nicolau. Daqui a pouco a gente vai abrir aí para os fortes abraços. Quem estiver gostando do programa, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Tenho certeza que a Lidiane vai ter um enorme prazer em falar seu comentário aqui com essa vozeirão todo, né, Lid? Gente, desculpa o atraso. Boa noite. Boa noite. Um forte abraço a todos. César, 30 anos lecionando na mesma escola. Escola municipal ou estadual? Escola estadual. Eu comecei minha carreira em 91 nessa escola. E durante esse período eu fiquei na direção nessa escola por mais ou menos 10 anos. Também fui diretor na Escola Municipal Osório Aleixo. A primeira vez que eu fui diretor, em 99, eleito pela primeira vez. Bem bobão mesmo, mas assim, serviu muito de experiência para mim, viu? O dinamismo de uma direção de escola deve te acrescentar muito para as relações humanas. Bota dinamismo nisso, viu? Eu estava comentando até com você mesmo antes de entrar no ar. Eu era uma pessoa bem tímida e através da direção de escola que eu tive que ir me virando. Até mesmo para falar com a comunidade, falar em público. Eu lembro a primeira vez que eu fui falar num microfone, eu lembro que eu arrumei uma tremedeira, uma gaguejação danada, e muito medo, mas depois a gente vai acostumando, vai lidando, e hoje eu tenho mais facilidade, mas ainda tenho um pouco de timidez ainda. É isso aí. Lid, quer já abrir aí para os fortes abraços? Já tem uma turma aí acompanhando. Não deixe de comentar. O Figura da Cidade é um espaço de arte, cultura e cidadania. E sem esquecer que esse espaço é plural, democrático, e a gente quer receber você, que é artesão, que é artista, pré-candidato, político, figuras que fazem história na cidade, como César. Contou aqui um pouco dessa caminhada dele. Como diretor, você foi diretor de uma escola só ou de... Não, eu fui diretor de 3 escolas. Em 1998, o dia que o Cruzeiro perdeu o título mundial para o Borussia,
Foi no dia da eleição, e eu sou cruzeirense, e o bicho estava pegando lá na eleição, e eu doido para saber o resultado do jogo e tudo, mas não tinha jeito. Aí foi o jogo de manhã e o Cruzeiro perdeu. Eu falei assim, nossa, só falta eu perder a eleição também. Mas aí eu fui eleito, né, concorrendo com mais 2 chapas. Minha chapa foi eleita. Depois eu saí de lá, fui para a escola Oswaldo Franco, onde eu tinha começado minha carreira em 91. Fiquei na direção por 10 anos, mais ou menos. E depois eu fui o primeiro diretor da Escola Municipal João Batista Machado, que é lá na comunidade Dom Bosco mesmo, escola de tempo integral. Acho que foi um desafio gigantesco, né, naquele programa que a prefeitura tinha implantado, e lá realmente funcionava de tempo integral e com muitas atividades que os meninos, hoje eu dou aula para eles no ensino médio, né? E eles falam que era muito bom, que sente muita falta daquele modelo de escola de tempo integral. Com muitos defeitos, com muitos problemas, mas estava iniciando e estava ganhando corpo. Se não tivesse acabado, eu acredito que hoje Betim estaria bem melhor, viu? Com uma escola Daqui a de tempo pouco a gente integral. fala aí um pouco mais sobre a escola de tempo integral. A gente sempre cita esse projeto aqui e a importância dele. Vamos abrir para os fortes abraços. Não deixe de fazer o seu comentário nesse espaço que é... Todo seu. Ó, vamos mandar um forte abraço para Maria Inês, para Fabiana Oliveira, a Ana Helena falando que você foi um professor muito querido e foi o melhor professor que a filha dela já teve. Ó, o programa tá bombando, Obrigado, gente. aí. Ó, e quem faz esse programa bombar, quem que é, Lidiane? As figuras que vêm aqui. Porque se não fossem as figuras igual o professor César, esse programa não acontecia. E quem faz o dinamismo desse programa é o seu comentário. É você, gente. Me desculpa que hoje eu tô meia tantã, hein? Ó, o Figura da Cidade a gente leva arte, cultura e cidadania pra vocês. Não deixe de comentar aqui com a gente, tá? É isso aí. César, você falou do Escola de Tempo Integral e a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral e fica em evidência alguns projetos que foram encerrados, alguns projetos que foram iniciados pela atual gestão. E o projeto Escola da Gente chegou a ter 13 mil crianças, e um projeto que tem uma importância tão grande. Eu queria saber a sua opinião quanto ao término desse projeto, não só desse, mas também do ProJovem, que era um projeto similar e que foi extinto. Olha, Álvaro, essas questões são muito complicadas, sabe por quê? Porque a gente tem uma cultura, e não é só na cidade de Betim, não. A gente tem uma cultura de laboratório. E entra governo, faz um laboratório de um tipo de ensino-aprendizagem, vem outro governo, acha que tudo é errado, muda e tudo. Enquanto isso, quem fica no meio ali são os alunos. É lógico que o projeto Escola da Gente, o programa Escola da Gente, ele teve falhas. É lógico que teve. Mas ele teve muito mais acertos. Aí sai um prefeito, entra outro e fala assim, não, está tudo errado, vamos fazer outra coisa. E aí sai o outro, entra o outro. E aí quem que fica no meio disso aí? Mas aí no outro mandato já é outra coisa. Fica os alunos que começam a se acostumar, aí chega no outro mandato, já não é mais daquele jeito. Não tem Isso como dar ruim. uma continuidade, né? Não tem como, sabe? Se faz um projeto, não tem como ir, né? Porque sempre é cortado. Podia até ter, mas se fosse por vontade política, mas aparece que a vontade política dos nossos governantes, aí eu estou falando todos, parece que a vontade política deles é se mostrar, não é querer fazer o que é melhor para a sociedade, entendeu? E isso é muito ruim. Então, infelizmente, a questão partidária, a questão de nomes, isso atrapalha muito as políticas públicas que tem na cidade, no estado, no país. A política pública tinha que ser prioridade. É o seguinte,
Eu acho assim, as políticas públicas implementadas por um governo, ela deve ter continuidade nos outros, mesmo que mude a nomenclatura, mas que tenha o benefício à sociedade. A gente sabe que o escola de tempo integral, que chamava Escola da Gente, depois virou Escola do Bem. E ela foi encerrada muito por linha de prioridades de governo. Então, assim, o governo atual entendeu que aquilo ali não beneficiava a sociedade e extinguiu. E o governo anterior entendia que aquilo beneficiava, porque todos os projetos que são valorosos para a sociedade, então, quem está aí em mandato, que acompanha prefeitos e vereadores, que deem continuidade e que não desfaça esses projetos e que jogue dinheiro público no ralo por questões de vaidade pessoal. Isso, é vaidade. Você tirou a palavra da minha boca. Parece que existe a vaidade pessoal. E aí, o público que se dane. Quem precisa dessas políticas públicas, eles precisam porque não tem condição, talvez, de bancar um ensino de qualidade, que nem sempre a escola particular também é ensino de qualidade. Mas a gente tem uma noção nesse país que tudo particular é melhor. Só que não é, não é. E mesmo se fosse, não é a nossa realidade. Tá? A gente hoje fica escutando um tantão de gente exigindo que o Estado diminua suas atribuições em relação à população, defendendo Estado mínimo, mas as pessoas não têm noção do que é o Estado mínimo. Defende o Estado mínimo, mas esquece que na hora que precisa de saúde vai no SUS, na hora que precisa de policiamento vai ligar 190, na hora que precisa de educar o filho precisa do professor. Então, assim, o Estado ele tem que ser usado com responsabilidade seus recursos para que seja beneficiado quem? Nós, contribuintes. César, vamos abrir para os Forte Abraço, que tá bombando, já tem comentários, estamos aguardando aí seus comentários, a gente vai ainda escutar mais aí histórias da vida do César, o César que é professor há 30 anos na mesma escola, na região do Teresópolis, né? Na região Alterosa. Na região do Alterosa, então você está dentro da região que eu cresci. Que você cresceu. O Alterosa é um local, é um celeiro ali de lideranças que provocam um pensamento crítico na cidade em prol de busca de melhoras para todos. Vamos lá, Lide. O Marcelo Soares. Professor César, um grande companheiro com uma bela história profissional. E você é muito comprometido. O Gerald Silva. Olá, tudo bem? Boa noite, Álvaro e demais. Mais um super programa hoje. Parabéns. Ele está querendo avisar que terça-feira, dia 10 no Palco Livre, eles estarão homenageando o Dia Internacional das Mulheres. A ideia será só a apresentação de artistas mulheres. Inclusive, quem se interessar em participar, é só entrar em contato comigo. O telefone é 9994-6890. Forte abraço. É isso aí. Ó, quem estiver gostando, não deixe de compartilhar. Viu, gente? Na hora que você vai compartilhar aí, você também tem um canal para compartilhar nos grupos de interesse. É importante seu compartilhamento para que amplie esse programa que tem um único objetivo: levar informação com responsabilidade e transparência para nossa querida Betim. Vamos ressaltar aqui, né, que o nosso programa é um espaço plural, democrático e independente. A gente quer convidar todos, né, Lidiane? Exatamente. Falar nisso, a gente quer convidar aí os pré-candidatos a prefeito. Na próxima quinta-feira, dia 12, vem um pré-candidato aqui. Ele chama Júnior Araújo, é pré-candidato a prefeito. E a gente quer receber. A gente sabe aí que já tem várias pessoas se movimentando e se organizando para serem candidatos. E esse aqui é o seu espaço para você levar o que são os seus projetos e as suas provocações e intenção como candidato da cidade. Não só os candidatos a prefeito, mas a vereador também. Falar em candidaturas, você foi uma surpresa na última eleição, né, César? Teve uma votação expressiva. Primeira candidatura? Foi. Primeira candidatura e foi surpresa mesmo, até para mim mesmo. Eu comecei, saí candidato assim de última hora, achei que as coisas eram mais simples, mas nossa mãe, nunca tomei tanto cafezinho na casa dos outros, viu? Andei bastante aquele Dom Bosco ali, o bairro que me abraçou, Alterosa,
No Dom Bosco era muito legal, porque você sabe que a figura do político hoje não está muito bem Tá vista. desgastado. Aí eu saía para pedir voto no Dom Bosco, andando aquelas ruas, tudo, batia na casa. Eu comecei minha carreira ali no bairro ali e estou lá até hoje, eu batia nas casas, eu não falava nada que era de política, não. Eu falava que é o César da escola. E que de alguma geração da família alguém me conhece lá, né? Aí eu fui muito bem abraçado, muito bem recebido. E eu fiquei muito feliz em ter meu trabalho como professor, como diretor, reconhecido por aquela comunidade. Agora, César, eu imagino a dificuldade que você teve, porque como os mandatos de vereadores, eles são ad eternos, né? O cara pode ser eternamente vereador e fazer aquilo ali uma carreira, um espaço de carreira. Os vereadores, para quem não sabe, eles não perdem o mandato. Então acaba que você disputar um espaço no legislativo para discutir a cidade como professor, no dedão e tomando café, é muito difícil você disputar com um vereador que está lá com mandato, com carro, gasolina, assessor, 1 bilhão de vaga por troca de influência com o prefeito. Cheio então nós de temos que dinheiro. ir cortando isso aí, essa asinha tem que ser cortada, a gente tem que começar a cobrar aí dos nossos governantes em âmbito nacional, que são senadores e os deputados federais, que votem leis que proíbam esse ad eterno aí com gastos com o nosso dinheiro, do nosso contribuinte, mantendo, nós sabemos aí que a gente tem mantido aí muita gente na Câmara lá, que fica lá em função de poder econômico. Então, é um parabéns, quero te parabenizar, César. Tenho certeza que você fez essa caminhada aí com 2 S, saliva e sola. Pior que foi mesmo. Chegou até acabar a sola. Mas aqui, o que você falou é muito importante, porque é muito desigual, Álvaro. É muito desigual. Infelizmente, vai continuar sendo desigual. Porque enquanto não tiver uma política mais decente nesse país, eu tenho esperança assim, de mudar alguma coisa, mas infelizmente não é a curto prazo. E disputar a eleição com quem tem mandato ou com quem tem o poder financeiro é muito desigual. Você vê gente bandeirando, distribuindo papel para todo lado, tinha carro de som, baixo, agora, graças a Deus agora acabou com carro de som, sabe? E propondo tanta mentirada e propondo tudo que o povo quer escutar. Falar uma outra coisa. Ô, Nicomedes, dá um grauzinho nesse microfone aqui. Ô, turma, tá tudo aí, áudio e vídeo tá indo aí, produção tá, Alexandre, tudo tranquilo. Daqui a pouco entra o Alexandre com... As curiosidades do dia. E com informes. Isso. A última ele confundiu informe com... Qual que é o outro? Curiosidade. Com curiosidades. Essa menina. Essa produção que eu tenho aqui é que me deixa à vontade para levar esse programa com muita alegria para vocês. Tá faltando aquela risada da Lidiane forte que ela não tem dado nos últimos programas. O Felipe, parabéns, professor. São de pessoas assim que estamos precisando. O Peter Augusto, parabéns, é um profissional exemplar, de valor ético e com uma trajetória muito importante. O Arley Fernandes, professor César, melhor professor, melhor diretor, estamos juntos nessa caminhada. O Jacaré Bittencourt, parabéns pelo programa, que seja democrático. Jacaré da Van Betim. Ô Jacaré, nosso programa aqui é um espaço extremamente democrático. A gente recebe sem distinção de cor, raça, credo, identidade ideológica. A gente aqui é um espaço que a gente quer contar a história da cidade através das figuras que fazem história. Independente se a história dela agrada ou desagrada, ou contribui ou colabora. Mas se você achar que tem alguma coisa para contar para nossa querida Betim, esse espaço é o seu espaço. César, e quais são as pretensões agora para 2020? Olha, Álvaro, primeiro, eu quero me organizar na escola. Infelizmente, a rede estadual está de greve, né, e uma greve justa. A gente sabe que para os alunos, para a comunidade é ruim, e é muito ruim mesmo, a gente sabe disso.
mas tem professores do Estado que até hoje não recebeu o 13º. A escola que você está hoje é estadual. Então você está em greve. Estamos em greve. Tem que lembrar para a turma aí, né, César, que você está em greve, mas não é uma decisão pessoal sua, não, né? Não é uma decisão pessoal minha. A gente sente que os meninos estão angustiados e tudo, mas realmente é uma categoria que tem sofrido muito e com esse governo estadual tem massacrado, não tem nos escutado. E o pior, eu vou falar uma coisa aqui que muitas vezes a comunidade e a sociedade ela tem desvalorizado muito o professor e ela não consegue ver que a gente também quer ganhar bem, que a gente também quer transformar, a gente precisa de ter condições de trabalho para transformar a vida do cidadão. E, infelizmente, grande parte da sociedade acha que a gente não quer trabalhar. Infelizmente isso. Né? Caminhoneiro parou, é justo também, tudo, mas caminhoneiro pode. A polícia para, é justo. Todo mundo reivindicar seus direitos é justo. Mas parece que o professor perdeu esse direito. Né? A gente está na comunidade, o pessoal fala, vocês não vão voltar a trabalhar mais não e tudo. Agora ficar sem receber 13º, receber parcelado. Poxa vida, a gente também é pai de família. Eu vivo disso. Né? Quero voltar? Quero. Grande parte dos professores querem voltar? Quer. Mas quanto mais você vê o governo destratar a gente, mais você vê desvalorizar a gente, aí a gente pensa assim, puxa vida, eles querem que a gente volte para só preencher lá a figura lá que está tendo aula. Mas eles não estão preocupados com qualidade. E a gente preocupa. Só que eu estou falando desse governo, mas infelizmente são muitos governos. Eu acho que o seguinte... a valorização tem que partir de nós, quanto sociedade, valorizar esses mestres e professores. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento de sucateamento da educação. A gente não sabe qual que é o objetivo. Desde o governo federal, aqui em Betim, a gente sabe que acabou de sair de uma greve, mas que nunca teve diálogo com a classe do servidor da educação aqui em Betim, e sabe da dificuldade do diálogo com outros. Betim tem perdido a identidade. Betim sempre foi um município que dialogou com os governantes. Sempre fez pressão, sempre se colocou, principalmente as periferias. E hoje nós estamos perdendo essa identidade de uma cidade que foi construída por pessoas que vieram aqui em busca de vida melhor. E com isso lutaram. O Alterosa, você nasceu no Alterosa, sabe como que era o Alterosa há 20 anos atrás. Não tinha asfalto, não tinha escola direito. Tinha quem nada. conseguiu aquilo foi a força da disputa através da política. E isso tem que ser retomado em Betim. E aí, mais uma vez, eu falo da importância dos vereadores. Você foi candidato a vereador, a gente sabe da importância que vocês têm para provocar esse sentimento aí em quem tem a caneta. Principalmente de abrir o diálogo. É de causar um estranhamento de a gente não ter nenhuma oposição nessa cidade do Legislativo. César, oposição é a coisa mais absurda que tem. Qualquer coisa melhora a vida se tiver oposição. Você vê, vou te falar uma relação em casa. Se sua mulher não começar a te pressionar, te tensionar para fazer as coisas, a coisa não sai. E se for o inverso também não sai. Então a oposição, ela é saudável para o crescimento da sociedade num todo, principalmente da cidade. Então quando a gente parte do princípio que o que você faz não tem oposição, vira uma ditadura. E as pessoas às vezes acham que oposição é ser do contra por ser do contra. Oposição não, gente. Oposição é para contribuir para o crescimento. Se eu estou fazendo uma coisa, está totalmente errado, ninguém fala nada, eu vou achar que está certo. E aí a gente, quando fala de oposição, olha só, nós tivemos uma tentativa de levar um lixão para o entorno da várzea. Não apareceu um vereador contra. Nós tivemos o encerramento da UAI 7. Não tivemos um vereador contra. Nós tivemos a união de uma unidade de saúde, que é a UAI Norte, que foi projetada para receber a demanda populacional que foi para lá. Não teve um vereador contra. Fechamento dos restaurantes populares. Fechamento do Alterosa. Tem uma estrutura do restaurante lá. Qual que é a sua opinião sobre o fechamento e não ter nenhum projeto e nenhum vereador buscando a abertura do restaurante Alterosa? Olha, a sociedade
e principalmente betinense, ela tem perdido cada vez mais, né, seus espaços. A prefeitura fala de contenção de gastos, né? O prefeito fala de contenção de gastos. Tudo bem, pode ter a razão dele, mas aplicar dinheiro público na qualidade de vida da sociedade, do povo betinense, que é isso? Aí não aplica, não faz nada, vai atirando os direitos. O funcionalismo de Betim parece que está revoltado com o atual prefeito. Os vereadores, é o que você falou, em hora nenhuma você vê vereador representando o povo. Vereador, ele não é vereador de quem votou nele, não. Ele é vereador do povo betinense. E não existe aquele negócio de vereador do bairro, porque o cara, ele é vereador da cidade. Se tem 200 bairros em Betim, mais ou menos, se tem 23, então quer dizer, só 23 bairros vão ser representados. Ô César, você que está aí nessa caminhada em busca de um espaço no Legislativo, a gente torce muito por isso, a gente sabe da sua seriedade, sua competência, mas a gente torce para a hora que você entrar lá não seja contaminado, porque a gente sabe que a gente não tem vereância hoje, a gente tem lá despachante social que fica arrumando vaga de emprego para um, bujão de gás para o outro, transporte para cá e para lá com dinheiro público e falando que vai conseguir vantagens para atendimento de saúde para um aqui, outra colar. Então, esperamos aí que quem tiver aí nessa caminhada tenha muita força de vontade para enfrentar esse sistema implementado em Betim. Vamos abrir aí para os fortes abraços e para os comentários, Lidiane? Vamos abrir. Deixa eu fazer um protesto aqui hoje, por favor. Gente, protesto. O asfalto da nossa cidade está uma merda. Meu Deus do céu. Buraco para todo lado. O espaço, esse espaço também é de indignação. Mas não podemos esquecer, esse não é um espaço de oposição. Queremos receber aí, todos nós sempre recebemos aqui as figuras que compõem hoje o governo municipal para darem seus informes, seus projetos, e ele continua aberto. O Figura da Cidade é um espaço plural e democrático. Olha, tem muita gente hoje aqui, então não vai dar para eu ficar lendo o nome de todo mundo. Então eu quero agradecer a sua audiência. Então eu vou ler os seus comentários para o professor, né? A Letícia Mariana admira muito você. A Luana Liz, parabéns pelo programa. Karen Regina falou: Edilane, você é um educador inspirador. Parabéns, professor. Estamos juntos. Melhor professor. Estamos juntos. Aqui, o Alan Deck, excelente programa. É tipo aquele bate-papo na varanda de casa, com amigos, repletos de boas ideias. Um forte abraço, Alan Deck, um dos convidados para o Sarau. Nós vamos estar participando aí do segundo Sarau Arte, Cultura e Cidadania. Daqui a pouco o Alexandre nos informes vai falar aí um pouco. Professor César, com essa visibilidade que você teve, com essa candidatura, o que mudou na sua vida de lá para cá, como foi uma primeira candidatura? O Álvaro, quando eu fui candidato a primeira vez, é lógico que a gente entra sonhando em ganhar. Depois a gente vai vendo que as coisas não são simples assim. Eu tive 1.314 votos e no dia da eleição eu achei que ia ganhar. Antes da apuração lá, eu falei assim, puxa vida, eu fiquei na porta da escola o tempo todo mundo chegava, falou, senhor César, estou com você, não sei o que e tudo, não vou votar no você porque eu já tinha comprometido meu voto e tal. Mas foi tanta gente, e 1.314 votos é muito voto mesmo. Só que depois eu perdi, eu falei assim, puxa vida, eu perdi e tal. Só que a ficha caiu uns 2, 3 meses depois que eu falei. Teve gente que gastou 800 mil reais e não teve 1.000 votos. Ô, gente, falar em gastos com campanha eleitoral, vamos cobrar aí. Existe o Ministério Público, existe o Tribunal
eleitoral, tem que ser mais apertado nisso aí. Tem gente que gasta 1 milhão numa candidatura. Isso aí depois você vai tirar da onde? Fica aí para você pensar, você que vende voto, você que vota na pessoa por uma troca de furação de fila no serviço público, por um tanque de gasolina. Então pensa nisso. Da onde que ele vai tirar isso? Ele vai tirar isso do atendimento público. Aí, depois que eu fui, durante esses 4 anos, eu fui amadurecendo. E você falou uma coisa aí, César, se caso você for candidato e for eleito, não deixar se contaminar, eu vou te ser sincero, eu acho que eu não vou me contaminar, mas eu tenho medo. Porque não tem base, não. É muita gente boa que entra e que depois você vê o cara tá misturado a gente sabe, eu conheço várias pessoas que fizeram bons mandatos e é claro que a pessoa, quando ela tá no mandato, o salário dela, se ela não é um empresário ou ganha mais, ela vai viver melhor, mas não tem condições do cara ficar 2 anos de mandato, sair de lá com prédio de fazenda. Ô César, parabéns pela sua sinceridade. Então, olha para vocês verem como que é a questão da visão do político. E olha que situação que a gente fica. Por exemplo, se eu entro independente, e eu quero entrar independente para não entrar engessado e já devendo favor Deus e o mundo, ressalto direto, os 1.314 votos que eu tive foram conquistados. Conquistados. Gente, até da minha esposa eu tive que conquistar mesmo, sabe? Mas aqui... Isso vai ser os mais difíceis, né? Foi conquistado. Por isso que eu acho que eu tenho uma grande possibilidade na próxima, porque eu vou ampliar, se eu for candidato, eu vou ampliar esses 1.314, mas tudo na mesma linha. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, e o próprio eleitor deixa a gente numa situação complicada. Tem muita gente que fala assim, nossa, César, ainda mais que eu lido muito com a juventude, queria um emprego, e é justo a pessoa querer um emprego, ela não está errada, mas o vereador, quem entra no legislativo, ele não é com essa concepção de arrumar emprego, porque não arruma para todo mundo. Mas se melhorar a cidade, acaba tendo consequências, né? Acaba que o mercado vai absorver essa pessoa sem ela precisar de bênção política. Então a gente tem que torcer para mudar essa Câmara bastante, viu? Mas mudar a cidade, né? A gente uma Câmara ali que tenha compromisso e que tenha pelo menos uma base fundamentada política, porque a maioria que entra é o fulano de tal da padaria, o tião do depósito. E aí quem tem construção e base política, ainda mais nessa última eleição que entrou aquele clima de não vamos eleger político, aí eu nunca vi o cara ser candidato sem ser político, cara. Você quer pro meu galho. Se você não é político, não se propõe a se candidatar, porque aí você vai ter que ser político. E político é polis, é para o povo. Então, aí entra um monte de cara lá que a relação dele é ele vezes ele, que é igual a ele mesmo. Então vamos cuidar aí dos votos, os votos certeiros. Vamos abrir aí, Lidiane. Ô César, deixa eu fazer uma pergunta. E se você vier a se candidatar, qual que é a sua proposta? O que você está pensando aí pro povo nosso? Mas deixa eu só complementar aqui meu raciocínio. A classe empresariada também tem que abraçar a cidade, né? Porque a gente fala do político, e infelizmente o político ele está deixando a desejar, mas a classe empresariada também tem que abraçar. A gente tem que julgar a responsabilidade nesses empresários também. E tem uma outra coisa, fora do eleitor que quer o favor pessoal, tem eleitor que ele... Você falou assim dos jeitinhos. Ah, não, eu arrumei, então, na fila da saúde, uma cirurgia para aquele ali. Pô, aquela pessoa vai ficar hiper satisfeita e tudo. Mas é esse o papel do vereador? Arrumar para um, para outro, para outro? Ele tem que arrumar para que a saúde atenda o melhor possível. Agora, não ache vocês, gente, que também vai mudar as coisas de uma hora para outra. Não existe o salvador da pátria. E se engana quem vai muito nessas lorotas e falar assim, esse cara vai resolver a situação. Infelizmente, a situação não vai ser resolvida a curto prazo. Infelizmente. Porque fora a questão política, a questão social, tem a questão do interesse, da ética e da vontade do povo de exigir o que é direito dele. E muitas vezes o povo não sabe disso. Agora, a pergunta que você fez, a gente sonha um tantão de coisa. Aí um tantão de coisa que a gente sonha, na verdade, já tem lei para isso.
O problema é que não se executa. O problema é que essas leis não são eficazes. Mas quer uma coisa mais julgada nessa cidade que a juventude? Não sei se aqui no centro tem alguma coisa e tudo. É a cidade que mais mata, né? Jovens e negros e de periferia. Então, eles são julgados, às vezes, nem pelo processo correto, né? O processo judicial e penal. Às vezes, ele é julgado ali pelo próprio inquisitor, que às vezes é o Estado, e às vezes é a disputa ali pelos espaços de poder. E cultura? Você está anunciando um evento que vai ter aqui no bairro Filadélfia, depois você fala melhor dele. Mas não tem nada para essa juventude. Não tem nada para essa juventude. E isso a gente precisa de levar as coisas para a periferia. Tem uma outra coisa também que eu queria fazer. Eu não sei se é até função minha. Eu não sei. Mas tem um problema muito grave nessa cidade. É que as pessoas, principalmente os alunos do ensino médio, não querem valorizar as escolas de periferia. E acham que as escolas do centro, que são boas, eu dei aula no Amélia Santana no retrasado, é uma excelente escola, mas tem outras escolas da periferia também que são excelentes. Mas as pessoas acham que escola do centro é melhor e quer todo mundo vir e desvaloriza as escolas das suas comunidades. Gente, os mesmos professores que dão aula no Amélia Santana, no Nossa Senhora do Carmo, é os que dão aula lá na periferia também. E muitas vezes lá é até melhor, porque lá te respeita enquanto membro da comunidade. Infelizmente, o Amélia Santana é uma escola extraordinária, tem uma estrutura extraordinária, tem um diretor extraordinário, tem um corpo docente muito bom, mas é a mesma coisa que se dá nas outras escolas. Então, gente, vamos valorizar as escolas da periferia. Valorizar é importante o que é seu, valorizar. Valoriza a sua comunidade, valoriza o seu professor e valoriza a sua história. Então, é uma das coisas que, caso eu venha a ser vereador, eu queria pensar alguma coisa nesse sentido. Agora, é lógico que eu queria deixar uma coisa muito clara. Se caso eu me candidatar e for eleito, eu quero ser a voz do povo nas manifestações contra o descaso da saúde, o descaso de qualquer serviço público que não faz por merecer elogios. Porque a gente tem que movimentar a sociedade para ela reivindicar o que é direito dela. Muitas vezes as pessoas ficam esperando na mão, mas o poder está na mão do povo e ele tem que descobrir isso. Gente, por falar em descaso, vamos puxar a orelha aí, ó, da manutenção da cidade, né? Então, descaso. A Lidiane fez um desabafo aqui quanto à manutenção dos buracos. A gente sabe que esse período de chuva aumenta, então já é sabido, tem que planejar operações para que os prejuízos não sejam tão grandes para o contribuinte, porque carro quebra toda hora e fura pneu toda hora. Sem contar a manutenção com questão de varrição e capina, principalmente das áreas centrais. Tem lugar que é perto de Ponte 11, na beirada de Ponte 11, tem mato que dividindo espaço ali com o usuário do transporte público. A gente já sabe as dificuldades que tem de ser usuário de transporte público, ainda tem que ficar ali dividindo espaço com mato e lixo. Sem contar com a dengue, né, gente? Vamos abrir o olho aí com a dengue, todo mundo conscientizar. Esse é o mês que daqui em diante a dengue é uma coisa assim de amedrontar. Então, cada um vai cuidando aí do seu... Vamos lá. Joaquim Gino Neto. Boa noite, amigos, Álvaro e professor. Assistindo a história do professor, me fez lembrar de quando estive vereador. O meu material de campanha era apenas um carimbo com meu nome e número. Trabalhava durante o dia e a noite. Eu e minha esposa carimbava em folha de papel ofício e com uma tesoura nós cortávamos e saíamos distribuindo pela nossa Betim. E eu fui eleito por 2 mandatos. A Élica Silva. Isso mesmo, professor. Tem gente que gasta fortuna. 1.314 votos merecidos. Foi lindo. Campanha linda. O Arley Fernandes. 1.314 votos conquistados na raça. Digo de passagem. Obrigado. Olha como que é bom, né? Às vezes as pessoas têm tanta revolta e tanto preconceito
Preconceito é quando você não conhece, né? Você tem um preconceito da coisa, você acha, você prevê, mas você não vivenciou. E quem vivenciou uma campanha aí sabe como que você cria vínculos de amizade, conhece a cidade. Então você que acha que tem capacidade de discutir a cidade, se coloque nessa condição, vá disputar uma eleição, procure um partido que você tenha aí afinidade ideológica. Os partidos têm essa função, né, César? Principalmente dentro da Constituição, que quem é o candidato, ele é candidato daquele partido que diz que tem uma linha de pensamento e de política. A gente sabe que aqui em Betim não tem muito isso. As pessoas saem candidatos nos partidos pela sigla, dá alguma vantagem eleitoreira para ele. Falar nisso, você vai lançar candidatura por qual sigla? Partido dos Trabalhadores. E eu queria falar sobre isso também. Ainda tem convenção, tudo, a gente é pré-candidato. Tem muita gente... A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores foi um partido que, nesse país, provocou transformações, assim, gigantescas. E também sabe que tem uma crítica muito grande, mesmo porque eu acho que